Fluminense bem perto de fechar uma das maiores contratações de 2026. Tem jogadores importantes voltando para o elenco e um dos nomes mais valiosos do elenco aí despertando muito interesse no mercado. Então fica ligado que tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Fluminense e eu vou te contar tudinho agora, depois da vinheta. Bora pro vídeo. Saudações tricolores, meu nome é Maír Gonçalves e você está no canal Um Tricolor, o canal que é feito por um e para vários tricolores, assim como você. Mas antes de começar, já deixa seu like, que isso é muito importante, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e não esquece, claro, de ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Mas vamos começar falando de Bouanga. A negociação aí está bem avançada, mas ainda segue com alguns entraves. A principal notícia do dia envolve o nome de Bouanga. É o atacante do Los Angeles, né? Um dos grandes nomes aí e destaques da MLS. E segundo o jornalista Guilherme Abraão, lá do Itatiaia Sport, entre o Fluminense e o Bouanga, parece que o acerto já está tudo encaminhado e está no final dos acertos ali com o Los Angeles também. O jogador até manifestou o desejo, sim, de atuar no futebol brasileiro. E isso é um ponto muito importante, porque o jogador querendo vir, fica tudo mais fácil, mais tranquilo aí de caminhar essa negociação. O problema não é só o Bouanga, né? O problema também é o clube americano, o Los Angeles, querer liberar o jogador, porque é um jogador interessante para eles, um dos melhores jogadores do elenco, né? E o diretor do Los Angeles, inclusive, o John Thornton, se eu não me engano é assim que se pronuncia, deixou isso bem claro e falou sobre a situação, né? Ele disse, abre aspas, precisamos garantir que a parte financeira funcione, entender o impacto no elenco e se teremos uma reposição para o jogador. Nada aconteceu ainda porque precisamos entender todos esses pontos. Fecha aspas. Ou seja, ele deixou claro que assim, a negociação pode sim acontecer, mas eles estão estudando ali a parte financeira, se vai valer para o clube liberar o jogador e se vão ter também peças de reposição. Então tudo indica que o Los Angeles já está no mercado também procurando um novo atacante para o elenco. Sobre os valores da negociação, o Fluminense fez umas duas ofertas aí antes, né, que foram negadas de cara pelo Los Angeles. Porém, o Fluminense, como a gente disse num vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso. E eu vou deixar no cardzinho aqui para vocês, ó. Vou deixar bem aqui para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem, falando sobre um pouquinho do Bouanga, tá? O Fluminense fez duas ofertas anteriores, foram negadas, e o Fluminense ofereceu 15 milhões de dólares aí, algo em torno de 79 milhões de reais aproximadamente, 78. Com uma parte significativa à vista, né? Uma coisa que estava entravando muito a negociação era que o Los Angeles estava pedindo uma boa parte desse valor à vista e o Fluminense parece que ofereceu uma boa parte aí à vista, tá? Acabou aumentando essa entrada à vista, né? O que animou bastante o clube americano para a liberação do atleta. Então as conversas seguem, né? E a empolgação por um desfecho positivo aumentou bastante. Então tudo indica que essa negociação está muito bem encaminhada, está andando bem. Inclusive em alguns portais, em alguns lugares, já vi algumas notícias pipocando por aí, pessoal falando que já fechou a negociação, que já está tudo certo. Mas vamos ter calma, rapaziada, tá tudo ainda devagar, tudo ainda encaminhando e a gente pode ter notícia assim a qualquer momento, mas nada ainda fechado, tá? Mas enquanto a diretoria trabalha no mercado, dentro de campo o Fluminense começa a ganhar reforços bem importantes. O Soteldo e o Hércules voltaram a treinar aí com o grupo. Os dois jogadores já estão em fase final de transição, exatamente como a gente já tinha falado aqui no canal. E a tendência é que eles retornem aí na terceira rodada do Brasileirão e justamente aí num clássico contra o Botafogo também. E isso muda bastante o cenário, porque dá mais opções e mais variações para o Zubeldia utilizar no meio do campo e nas pontas. Lembrando que o titular era o Hércules, né? Então ele voltando aí, ele vai vindo aos poucos, retomando a posição. E agora a briga vai ser bem interessante, porque o Bernal tem feito boas partidas e eu estou bem curioso para ver como que isso aí vai se desenrolar. O Fluminense começa aos poucos aí a ter o elenco mais encorpado e peças interessantes está voltando para a equipe, tá? Mas falando em elenco forte, né? Quando um time começa a jogar bem, é natural que o mercado comece
a ter um olho sobre esse clube e alguns jogadores em questão. Após algumas boas atuações, o nome de Martinelli começa a circular em rumores aí pelo mercado, começa a pipocar algumas propostas. Mas segundo o jornalista Vitor Lessa, informação trazida pelo Fluminense Hub no X, o nome do Martinelli não estaria nessa lista de jogadores que o Fluminense pretende vender. E isso faz sentido, porque o Martinelli hoje é um dos jogadores que vem mais se valorizando dentro do clube, né? E assim, todo ano o clube, não só o Fluminense, mas todos os clubes, né, estipulam ali algumas vendas de atletas, né, que é das maiores fontes de renda dos clubes, a venda de seus atletas, né? E com o Fluminense não é diferente. Só que tudo indica que o Fluminense não colocou o Martinelli nessa lista para estar desfazendo do jogador nessa temporada. Mas se tratando do Martinelli, que vem crescendo muito, jogando bastante, tem se valorizado no mercado, tem chamado a atenção não só de outros clubes, mas também da seleção brasileira. E aí, meu amigo, pegando uma seleção brasileira, indo para uma Copa do Mundo, o valor do jogador vai estourar o teto e possivelmente a gente vai ter a saída do Martinelli. Mas a ideia do clube, né, é bem clara, eu acho que é bem clara, né, que é valorizar o atleta, potencializar o desempenho dele para valorizar ainda mais, trabalhar pensando em possíveis negociações e só depois aí em uma venda muito grande, espero que seja muito grande. A intenção é que ele chegue também, como já dissemos, na seleção e no futuro seja vendido por um valor bem alto, né? Esperamos. Claro que existe um porém, é impossível segurar qualquer jogador se aparecer uma proposta aí que seja irrecusável. Ainda mais um volante que está em alta, uma crescente gigante como o Martinelli. E como disse, se chegar à seleção então, aí esquece. Disputando a Copa do Mundo, meu amigo, aí a saída é certa, não tem muito o que fazer. Que seja realmente um valor que vale a pena vender, não por uma paçoca e 2 guaravitas, né? Mas enfim, o resumo da ópera é o seguinte: o Fluminense está trabalhando para fechar com o Boanga o mais rápido possível, está recuperando jogadores importantes que estão voltando para recompor o elenco, né, saindo do DM, e ao mesmo tempo protegendo aí o Martinelli num ano que ele vem se valorizando bastante. Então, por enquanto é isso, galera, que a gente tem. Qualquer outra informação sobre o Boanga, ou sobre o retorno, sobre o Martinelli, ou sobre alguma informação do Fluminense no mercado, a gente traz aqui para vocês o mais rápido possível. Então, se você curte vídeos como esse aqui, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante aqui no canal. Se inscreve também para fortalecer. E não esquece de mandar esse vídeo para o seu amigo. Compartilhe o canal aí naqueles grupos de Fluminense que eu sei que você tem aí. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Beleza? Até o próximo vídeo e saudações tricolores.